Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem o Jornal de Notícias publicou um estudo feito por uma entidade diferente, obviamente, que dizia que nós europeus, estamos cada vez mais xenófobos com o passar do tempo. Eu venho então mostrar-vos uma parte desse estudo e mostrar por que raio é que estes artistas dizem que nós estamos cada vez mais xenófobos, quando na verdade eu considero apenas que nós estamos apenas em modo de autodefesa, porque o nosso continente está a ser invadido por pessoas que nada têm a ver connosco. Vamos então ver esta notícia, onde é dito: o sentimento europeu está cada vez mais xenófobo. Eu gostava de saber como é que foi medida a percentagem de xenofobia que aumentou e a propósito de quê? Os padrões de voto e os dados de sondagens do ano passado sugerem que a União Europeia caminha para um entendimento mais étnico, fechado e xenófobo do europeísmo, de acordo com um relatório elaborado pelo Conselho Europeu dos Negócios Estrangeiros e pela Fundação Cultural Europeia. Ora, o que é que nós temos aqui verdadeiramente? Temos: o analista define o sentimento europeu como um sentimento de pertença a um espaço comum, partilhando um futuro comum e subscrevendo valores comuns que identifica como o universalismo, a igualdade e o secularismo. Bom, quer dizer, se subscrevemos valores comuns, então estamos objetivamente a dizer que há pessoas que não se identificam com os nossos valores, certo? Porque se nós podemos definir que o sentimento europeu, não sei se isto se é o termo que ele decidiu utilizar de forma aleatória, se ele quis mesmo escolher este termo, no entanto, mas se o sentimento europeu tem a ver com a pertença a um espaço comum e a subscrição, digamos assim, a determinados valores, há pessoas que não subscrevem os valores europeus. Portanto, são essas pessoas parte ou não da nossa comunidade. Essas pessoas que não têm nada a ver connosco, que chegam por aqui adentro e que 5 anos depois de estarem aqui, muitas vezes nem a descontar, por exemplo em Portugal, lhes é atribuído um cartão de cidadão, essas pessoas são algum dia parte de nós. Não são e nunca vão ser. E portanto, que não se confunda uma reação de autodefesa a circunstâncias provocadas por elites globalistas com xenofobia. Porque nós sempre tivemos imigração, as pessoas, inclusivamente em Portugal, há sempre 3 coisas que qualquer turista e imigrante refere sobre Portugal. Primeiramente é a comida, depois são as paisagens e depois é o sentimento acolhedor com que são recebidos pelos portugueses. E portanto, se assim é porque os portugueses não é como se do nada nos tivéssemos transformado numa grande legião nacional-socialista liderada pelo senhor do bigode. Isso nunca aconteceu em Portugal. E portanto, assim sendo, como nunca aconteceu, não podemos andar a fingir que agora de repente os europeus sentem repúdio de outras raças. Os europeus não querem ser substituídos. Mas afinal, no fim do dia, que povo é que quer ser substituído? Se nós fizermos um referendo na China e perguntarmos ao povo chinês: vocês gostariam de ser substituídos pelos ocidentais? Os chineses diriam que não. E portanto, isso é uma questão de uma pessoa que se preze, que tenha respeito pela sua identidade, que goste do seu país, não quer ser substituída por outra, mesmo que esse país até tenha alguma semelhança cultural. Se agora me disserem assim: França a partir de agora vai tomar conta de Portugal e Portugal agora é francês, eu também não quero. Eu quero que Portugal seja Portugal. Eu quero a identidade portuguesa. E, portanto, não é propriamente só uma questão europeísta. Eu também não quero ser substituído pelos húngaros ou pelos franceses. Só que os húngaros e os franceses não me estão a invadir o país. É essa a diferença. Se agora, de repente, uma legião gigantesca de 5 milhões, 3 milhões de franceses viessem para Portugal e começassem a transformar a comida portuguesa na comida francesa, começassem a transformar os monumentos portugueses nos monumentos franceses e quisessem reescrever a história portuguesa, ora bom, eu também iria sentir também teria um sentimento de autodefesa para com os franceses. Sabem qual é a diferença? É que os povos europeus não andam a fazer isso uns aos outros. É tão simples como isto. E portanto, vão ver aqui mais abaixo que este estudo permite comentários racistas contra os europeus, não permite comentários racistas contra as outras pessoas. E muito bem, eu não acho que se deva desrespeitar alguém por causa da sua cor. Agora, eu também não aceito que me desrespeitem por causa da minha cor, e vocês já vão ver porquê. Tem aqui mais abaixo: contudo é referido que o número crescente de pessoas que se sentem excluídas, desiludidas ou desinteressadas na União Europeia, olhem, tem aqui e sou branco. Portanto, isto já para responder à frase que vem a seguir, mas tem aqui uma pessoa que está excluída, desiludida e desinteressada na União Europeia, está aqui e sou branco. Portanto, é para verem esta questão. Na União Europeia, nomeadamente pessoas de cor e muçulmanos, portanto, eventualmente são estas as pessoas que não estão representadas na União Europeia. Eu gostava de saber qual é que foi o último referendo que a União Europeia fez sobre como deve ou não governar os povos europeus. Qual é que foi o último referendo? Quem é que participou verdadeiramente na capacidade legislativa que a União Europeia tem e que não é do Parlamento Europeu?
Quem é que participou? Quem é que está representado verdadeiramente pela União Europeia? Pessoas da Europa Central e Oriental e jovens eleitores que sentem que a União Europeia é demasiado branca, muito ocidental e muito boomer. Bom, eu pergunto, será que se eu disser que Angola é demasiado negra, muito africana e muito boomer, quer dizer, estou a dizer que é uma coisa má? Não sei, porque quando estas pessoas dizem a União Europeia é demasiado branca, bom, se calhar porque a maioria étnica no povo europeu é branca. E, portanto, não é propriamente uma questão de opressão. Não é isso que se trata. Porque nós não podemos analisar sozinhos os dados que dizem, bom, o Parlamento Europeu tem poucas pessoas de minorias étnicas. Claro está. Porque, como o próprio nome indica, são minorias étnicas. E se estão em minoria, também estarão representados em minoria. Nós podemos dizer que há pessoas excluídas por causa da cor da pele? Pergunto. Ou dizemos apenas que estão em minoria porque estão em minoria? Bom, obviamente que nunca estarão em proporções iguais, porque também não são a população em proporção maioritária. Obviamente isso é claro. Por isso é que se chamam minorias étnicas, porque estão em minoria. Não é porque são inferiores, não é porque são más pessoas por causa da cor da pele, é só porque estão em minoria. E eu pergunto, há o mesmo número de pessoas de minorias étnicas interessadas em política como em maiorias étnicas? É a pergunta que eu faço. E por que raio é que um muçulmano, pergunto eu, eventualmente, deve estar representado na mesma proporção que um cristão num continente onde a matriz é cristã? Porquê? Será que num país muçulmano temos cristãos representados na mesma proporção que temos muçulmanos? Não temos, porque cada país tem a sua identidade, tem a sua matriz civilizacional. As pessoas não devem ser excluídas e maltratadas à partida. Eu não defendo que se maltrate ninguém por causa da cor da pele, por causa da sua religião, etc. No entanto, nós, à semelhança do que diz o autor deste estudo, subscrevemos um conjunto de valores, temos uma identidade e quem não se identificar com ela tem que sair. É tão simples como isto. Portanto, isto que nunca se chame xenofobia, aquilo que é um ato de autodefesa por parte dos povos europeus, porque é autodefesa. Nós estamos a defender-nos a nós próprios. E, portanto, se nos defendemos a nós próprios daquilo que é o invasor, eu não estou a olhar para a cor do invasor. Se alguém me entrar em casa, eu não quero saber que língua é que essa pessoa fala, eu não quero saber qual é a religião dessa pessoa, não quero saber qual é a cor dela, mas se me invadirem a casa, eu quero é que essa pessoa saia. Foi o que eu dei há bocadinho o exemplo dos franceses. Se agora, de repente, uma legião de franceses me entrar por Portugal adentro e disser que a comida que se deve comer é a francesa, que devemos abolir os monumentos portugueses e ter monumentos franceses, que devemos apagar a história portuguesa e colocar no seu lugar a história francesa, eu estaria igualmente contra. E França é um país europeu. E, portanto, eu acho que nos devemos tratar com respeito mútuo, cada um tem a sua identidade, cada continente terá a sua especificidade étnica também, e, portanto, dizer que a Europa é demasiado branca, eu acho que é uma forma de preconceito. Qual é que é o problema de ser branco? Não estou a perceber. É mau ser branco? Será que o autor deste estudo está a dizer, ou quem respondeu a este estudo, está a dizer que é uma coisa má ser branco? Eu acho que isso não deveria ser tratado assim, porque eu também não vou à África, à Angola, dizer que Angola é demasiado negra e devia ter mais brancos no Parlamento angolano. Isso não faz sentido, não tem lógica nenhuma. E, portanto, as pessoas não devem ser escolhidas pela sua cor, devem ser escolhidas pela sua aptidão. Exatamente ao contrário, por exemplo, do que fez o Joe Biden, que disse que para vice-presidente, quando escolheu a Kamala Harris, queria uma mulher negra. Não, o Joe Biden deveria era querer a pessoa mais capacitada para vice-presidente que estava à sua disponibilidade no Partido Democrata. Não deveria querer uma mulher negra, porque isso é uma forma de preconceito. O Joe Biden, ao dizer que só quer mulheres negras para o cargo, está a excluir pessoas brancas capazes. E, portanto, isso é uma forma de preconceito. Que tenham isto em mente. Que neste momento, aparentemente, a mensagem subliminar de todos estes estudos é que ser branco é mau. Eu não vejo que ser branco seja mau. Tenho orgulho na minha cor, na minha cultura, no meu país. E eu acho que cada pessoa, seja ela negra, seja ela azul, seja ela rosa-choque, deve ter orgulho na sua cor, na sua etnia, na sua cultura, no seu país. Agora, que ninguém me diga que eu tenho que vender a minha identidade para que outras pessoas se sintam satisfeitas na minha casa, que eu tenho que fazer obras na minha casa para que os visitantes ou os invasores, como lhe quiserem chamar, se sintam à vontade na minha casa. Isso não funciona assim. A casa é minha, as regras são minhas e, portanto, adaptem-se. Ou então, saem. É tão simples como isto. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto deste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 19 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.